Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um material bem interessante, o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. A ideia é tentar entender por que algumas lideranças, algumas organizações, eh, conseguem inspirar de verdade, sabe? Isso. E outras, mesmo tendo sucesso, parece que não criam aquela conexão mais profunda, né? Exatamente. E o legal é que a gente vai olhar para isso quase como um método prático mesmo. A fonte principal detalha o tal do círculo dourado e a gente quer focar nisso hoje. Como usar essa ideia de forma mais acionável? Perfeito. O que o Sinek percebeu foi um padrão, né? Uma forma de pensar e de comunicar que é meio que o inverso do comum. Inverso como? Bom, em vez de focar só no o que a empresa faz, a chave é começar pelo porquê. É uma abordagem bem mais forte que aquelas táticas de manipulação, tipo desconto, promoção. Ah, sim. Coisas que geram venda na hora, mas não fidelidade, né? Exato, tipo os incentivos da GM que ele cita. Funcionou ali no momento, mas, assim, não criou uma base de clientes leal de verdade. Curto prazo, total. Entendi. Então vamos para esse círculo dourado como ferramenta prática. Imagina assim, três círculos, um dentro do outro, né? Isso, No meio, o porquê, a causa, o propósito maior. certo. Aí, em volta, o como, que são os princípios, as ações que diferenciam a empresa. E por fora, o quê? Que são os produtos, os serviços, o resultado tangível daquilo tudo. E a maioria comunica de fora para dentro. É isso. Geralmente sim, falam que vendem, talvez, como fazem diferente, mas o porquê, muitas vezes nem é claro ou fica escondido. E os líderes que inspiram invertem isso. Começam pelo porquê. Exato. O exemplo da Apple é muito bom para ilustrar isso, né? Eles não saem falando, a gente faz computadores ótimos. A gente acredita em desafiar o status quo, em pensar diferente. Isso vem primeiro. E só depois vem o como, tipo o design, a interface amigável, e o que, os MacBooks, os iPhones, enfim. E por isso que faz sentido. Como o Sinek fala, comprar um MP3 da Dell soava meio estranho, porque a Dell era definida pelo o que dela, computadores. Mas um iPhone da Apple? Totalmente coerente com o porquê deles de desafiar o padrão. E o mais interessante, que a fonte explora, é a base biológica disso. E se começar pelo porquê, conversa direto com o nosso sistema límbico. Que é a parte do cérebro das emoções, das decisões Isso. e da confiança, da lealdade. Essa área não processa linguagem complexa, tipo dados e fatos. Ela sente. Ah, então a conexão com o porquê é mais visceral, antes da gente racionalizar. Exatamente. O neocórtex entende o quê, os detalhes. Mas a decisão, a confiança, vem do límbico, que se conecta com o porquê. E lembrando, né, o porquê não é lucro. Lucro é resultado. O porquê é a causa, a crença. Isso é a crença fundamental. E para isso funcionar como um método, tem que ser de verdade, né? Autêntico. Com certeza. Não adianta só ter um discurso bonito. Tudo que a empresa faz, o como e o quê, precisa ser a prova viva daquele porquê. Tem aquela analogia da fábrica japonesa e da americana, né? Ótima! A japonesa projeta a porta para encaixar perfeito desde o começo. A americana, bom, às vezes usa um martelo para ajustar no final. Ou seja, é alinhar tudo desde o início pensando no propósito. Totalmente. E isso vale para as pessoas também. O método sugere contratar quem já acredita no seu porquê. Não é tentar convencer depois, mas atrair quem já se identifica. Exato. Pensa no anúncio do Shackleton para a expedição polar. Ele não prometeu moleza, pelo contrário. Prometeu perigo, frio, dúvida do retorno, mais honra. E atraiu exatamente quem topava esse desafio, né? Justamente. E a Southwest Airlines focou primeiro nos funcionários, em criar uma cultura forte alinhada ao porquê deles. E isso transbordou para os clientes. O alinhamento interno gera resultado externo. Faz sentido. Isso me lembra da dinâmica que a fonte cita dos tipos porquê e tipos como. Ah, sim. Os visionários e os realizadores. Tipo o Walt Disney, o visionário, o cara do porquê, E o Roy Disney, o irmão, que era o tipo como, que estruturava, que fazia acontecer. Precisamos dos dois, né? sem dúvida. O líder geralmente é a voz do porquê. Ele inspira. Mas ele precisa confiar nos tipos como para executar, para garantir que o como e o quê estejam sempre alinhados com a visão original. É uma parceria-chave. O líder vira o porta-voz do porquê,
E a organização funciona como um megafone para isso, né? Amplificando a mensagem de forma coerente. Mas aí veio o paradoxo do sucesso que a fonte comenta. O crescimento pode ser um desafio para o porquê, né? Pode sim. A organização cresce, fica mais complexa, e aí o foco pode, sem querer, desviar pro o quê? Para as métricas, para os resultados de curto prazo. E o porquê vai ficando meio nebuloso. Exato. O exemplo do Walmart, depois que o Sam Walton se foi, é usado para ilustrar isso. O propósito original pode se diluir um pouco. Em contraste com a Costco, que teria mantido mais o foco nos valores iniciais. Isso. Manter essa clareza do porquê enquanto a empresa escala é um desafio gigante de liderança. Exige esforço constante. E como encontrar essa clareza? A fonte dá alguma pista. Geralmente, o porquê está ligado à origem, à história pessoal dos fundadores, às paixões. O próprio Sinek conta que passou por um processo para descobrir o dele. E para quem quer algo mais prático, ele até menciona um guia Encontre seu porquê, com exercícios para ajudar nisso. Legal. Então, para a gente fechar a aplicação prática, comunitar começando pelo porquê. De dentro para fora do círculo. Não é só uma coisa bonita, inspiradora. É um método mesmo. Sim, um método estruturado para alinhar tudo, estratégia, ação, gente, e para construir confiança e lealdade de verdade, que não se abalam por qualquer coisinha. Vai além do preço, da conveniência passageira. Exato. E fica a reflexão, né? Se ter clareza do porquê e comunicar isso funciona tão bem para empresas e líderes, como será que aplicar essa mesma clareza ao nosso porquê pessoal poderia transformar a nossa vida, nossas escolhas, nossa carreira, o jeito como a gente se apresenta para o mundo?